me chama a atenção, porque ainda que você tenha, Gustavo, esse perfil empreendedor, né, e muito por conta disso, você vai contar, você montou o teu escritório, não deve ter sido fácil você deixar uma estrutura, como você bem colocou, era o escritório, era o maior escritório do Brasil, o Pinheiro Neto, né? Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história, assim, o que te levou a tomar a decisão, qual foi ali o primeiro tijolinho, né? Como é que tudo começou mesmo? Foi numa salinha, com os teus sócios, como é que funcionou? E mais do que isso, né? Como é que você fez para transformar esse escritório que você começou lá atrás num escritório com mais 100 profissionais, um escritório multipremiado, um escritório precursor principalmente na parte de inovação e tecnologia? E para fechar, no direito, a gente não aprende, pelo menos na faculdade de direito, não aprende a administrar um negócio. Ainda que você tenha já esse perfil empreendedor que esteja correndo no teu corpo, como você aprendeu a administrar um negócio? Vamos lá. Bom, por partes. Eu acho que a primeira iniciativa de montar o escritório foi realmente, acho que parte um pouco dessa natureza de empreendedor que eu tenho, né? Eu estava muito bem lá, né, e poderia muito bem seguir a carreira como vários amigos seguiram lá, e estão lá até hoje, muito bem sucedidos, né? Mas eu via, a minha mãe tinha uma pequena prática, né, um escritório no centro da cidade, um conjunto pequeno, né, e ela não tinha mais vontade de advogar, e foi assim que eu comecei. Então, não foi muito com planejamento, não. Na verdade, foi uma decisão rápida, e que eu logo virei a chave, né, e comecei sozinho, né. Então, como todo negócio que inicia, não é fácil, né? Eu acho que a carreira do direito, né, advocacia, é uma carreira de longo prazo, então demora para amadurecer, né? A gente vê isso diferentemente em outras carreiras. Eu era muito jovem, tinha 25 anos, né? Então tive uma série de desafios, até porque eu tinha uma expertise até ali de contencioso, né, que era a minha área, contencioso civil, mas foi interessante porque no momento que eu assumi eu passei a fazer de tudo, né? Então o cliente que batia a porta, eu aceitava e fazia, seja qual fosse a matéria, seja qual fosse o cliente, e foi assim que eu comecei, acho que bem aberto para atuar, para expandir o escritório, mas eu sempre tive vontade de ter um escritório abrangente, até porque acho que pela experiência que eu tive no Pinheiro Neto, né, eu acho que eu via aquilo como uma prática ideal para o escritório, né? Então eu sempre tive essa vontade de ter um escritório maior com outras áreas e busquei isso ao longo dos anos, né? É claro que por muito tempo o escritório teve o contencioso como core, né? Mas com o passar dos anos a gente trouxe outras práticas, outras áreas e como eu fiz isso, né? Qual foi a estratégia principal que eu utilizei? Eu acho que foram basicamente 3 pilares, né? O primeiro, trazendo sempre sócios colaterais e formando sócios dentro do escritório também, mas para acelerar, eu percebi que eu não ia conseguir fazer tudo, então comecei a realmente trazer sócios para outras práticas, para outras áreas. O segundo ponto, eu investi muito no meu relacionamento, no meu networking, então construí isso e passei a utilizar isso em favor do escritório para realmente me conectar com mais empresas, com mais pessoas e fazer negócios. O terceiro, que logo floresceu, o meu gosto pela gestão, pela administração, né? Eu sempre gostei de gerenciar o negócio, de administrar o negócio, né? E acho que talvez esse seja um ponto de diferencial e com o passar dos anos, realmente me tornei muito mais um gestor, um administrador do que um advogado, né? E passei a trazer talentos e sócios que pudessem atuar nas suas práticas, nas suas áreas. Então, grosso modo, foi essa estratégia que eu utilizei ao longo do tempo para o escritório desenvolver e chegar ao que é. Depois teve uma parte de tecnologia, mas acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente. É isso. Você traz pontos importantes. Você traz a parte de pessoas, você traz a parte de networking, você traz a parte de gestão. Eu vou falar sobre os últimos 2 pontos, networking e gestão. Primeiro, sobre networking, muita gente pergunta, poxa, mas como funciona, como é que faz para desenvolver relacionamento, como faz para desenvolver um networking? Então, queria que você contasse um pouquinho, porque
assim como a advocacia, não é da noite para o dia, né? Mas que você contasse um pouquinho da tua experiência no desenvolvimento do networking. E sobre gestão, eu vou deixar você falar primeiro, depois eu faço a pergunta. Tá bom. Eu acho que a parte de networking é algo que é assim, 20% personalidade, 20% genética e 80% é treinamento, é prática, é hábito, né? Então eu acho que você tem que ser um interessado, um curioso pelas relações, por buscar esses contatos, conexões. Eu acho que é muita organização também, né? Então é se organizar para fazer isso e dedicar tempo, né? Eu acho que hoje todo advogado tem esse desafio, né, de conseguir administrar seu tempo entre a execução, o aprimoramento e relacionamento. Acho que relacionamento é importante em todas as áreas e no direito não é diferente. Eu acho que um escritório sempre espera que um advogado e um sócio desenvolva o seu networking e busque se aprimorar com relação a isso, né? Então, eu acho que eu sempre fui um pouco de autodidata, né? Eu acabei buscando estudar cursos também, mas muito leitura, livros, toda informação disponível, seja aqui no Brasil ou fora. Procurei realmente me aprimorar para desenvolver essas habilidades. Eu acho que, assim como qualquer outra habilidade, depende muito de desenvolvimento mesmo. E eu concordo com você, as pessoas precisam entender que o networking, primeiro, ela não é de curto prazo, ele é de médio e longo prazo, vai acontecendo e acontece em todo lugar. Você está no restaurante, você está no seu clube, está na escola dos seus filhos, todo lugar é um lugar para relacionamento, né? Então acho que as pessoas também precisam entender isso, mas acho que tem muito do perfil da pessoa, tem muito da técnica e tem muito do dia a dia, né? Sobre gestão agora, Gustavo, você administra o escritório já há muitos anos e vem fazendo um trabalho brilhante, não à toa, é um escritório que vem crescendo e é multipremiado. Mas tem uma decisão, aliás, duas decisões em 2 estados americanos que permitem que não advogados possam administrar escritórios de advocacia, o que eu acho que está muito longe aqui do Brasil ainda, né? Mas eu queria saber qual que é a sua visão sobre o tema. Você acha que faz sentido? Acho que a decisão lá é no sentido também de permitir investimento externo, né? E eu tenho visto isso lá em alguns estados, sim, e concordo com você, acho que aqui está longe disso, né? O que acontece aqui são estruturas mais profissionalizadas, né? O que a gente tem visto realmente os escritórios buscarem né, se desvincular daquela gestão dos sócios, né? Os sócios não tão participativos na gestão e o escritório com estrutura profissional, né? Então com contratação de CEO, COO e toda uma diretoria profissional, inclusive vindo de outros setores. Então eu acho que esse movimento que está acontecendo, né? Aqui, por acaso, né, ok, eu sou fundador, sou advogado e acabo atuando como CEO do escritório, mas a gente tem toda uma estrutura profissional e acho que é isso que a gente buscou fazer também, né? Criar essas áreas e trazer profissionais de outros setores para ter uma infraestrutura de serviços internos de bastante qualidade e bem estruturada. Para fechar esse tema de gestão, você acha que é possível o sócio administrador administrar o escritório e tocar uma área? Então, por exemplo, ser o sócio administrador do escritório e ser o sócio responsável pela área tributária do escritório. Dá para tocar concomitantemente? Eu acho muito difícil. Acho que é uma atuação que requer dedicação exclusiva. Porque, queira ou não, são muitos os temas, né? Precisa pensar em estratégia, precisa se envolver no próprio relacionamento com sócios, precisa se relacionar com os clientes, tem todo um trabalho de coordenação, supervisão interna, né? Então, eu acho que provavelmente quem fizer isso não vai fazer bem as duas coisas, né? Então, realmente, acho que os escritórios, a partir de um determinado porte, né, devem buscar funções dedicadas para a gestão, sem dúvida. É isso, não consegue dedicar integralmente tempo nem para uma coisa nem para outra, né?